Pastor Michelson, como é que você reage, como é que você lida com as pessoas quando você está cansado, com fome, com pressa? Você consegue demonstrar esse amor, carinho pelas pessoas? Pastor, humanamente falando, é bem complicado, né? Mas parece que o nosso herói, Paulo, vivenciou isso e agiu de modo diferente. Bem, se ele, pelo poder de Deus, conseguiu, eu acho que a gente consegue também. E você quer se unir a nós? Não sai daí, nós precisamos desse amor que Paulo evidenciou. É o nosso estudo de hoje. Olá amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Presente 7, seu canal de estudo aprofundado da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. É muito bom saber que você está conosco, não nos abandone não. E eu quero desafiar você mais uma vez, além de compartilhar esse link, ativar as notificações, né? Deixar o like, se inscrever no nosso canal. Você pode se inscrever nesse canal das Mangueiras, se você estiver assistindo por ele. Se você estiver assistindo no canal da Igreja de Quadra, também se inscreva. E se você for aí alguém assíduo em assistir pelo canal Outra Leitura, se inscreva. O canal Outra Leitura é do meu amigo Michelson Borges. Pastor Michelson Borges, presente 7? Pastor Osmar Borges, presente 7. Que alegria estar de volta aqui, né? Que bom, né? A semana passa rápido, nós aqui outra vez. De novo. Né? De novo. Coisa boa, coisa boa. Tem gente conectada conosco, viu? Tem, sempre o alcance é muito grande. Eu tenho chegado às igrejas e as pessoas, ei, presente 7, e eu até esqueço que as pessoas estão conectadas. Ó, de Alegrete, Rio Grande do Sul, está a irmã Irani Garcia. Um abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Quem está aí contigo? A Beatriz Lima Machado fala de Iporanga, Sergipe. Manda um abraço para nós aqui, pastor. Ó, do Japão, tá aqui, ó, o Kazumi Moraes está mandando também um abraço aqui, segundo ele, para a dupla dinâmica. Um abraço, Kazumi. Abraço. Eu lembro que ele já comentou num outro vídeo aí também, né? Foi. Tá acompanhando aí, viu? Um abração para vocês aí no Japão. A Maria de Fátima da Conceição, a gente erra aqui na leitura porque tá tudo coladinho, né? O nome e sobrenome junto aqui. Então, Maria de Fátima Conceição Ceissa. Ela fala de Campina Grande, Paraíba. Manda um abraço aqui, diz que está assistindo de lá, aprendendo com vocês. Obrigada, Deus abençoe. Que coisa inusitada. O perfil Tamo Junto aqui diz assim, ó, eu não costumo comentar, mas, por favor, não parem de postar esses vídeos. Eu assisto sempre. Tamo junto, então. Pronto. Olha que coisa maravilhosa, rapaz. O Aziz Ramalho Santos, acho que é isso. Deus seja louvado, amo quando falo do desenho, da tirinha. Olha aí, que bom, tirinha. né? Já. Daqui a pouco já chega a tirinha aí também. Nós vamos ter a tirinha, né? E também aqui, ó, a Laura está falando da nova cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Deus abençoe a você maravilhosamente, poderosamente. Tem mais alguém aí, Michelson? O Fábio 37BH pergunta, boa tarde, pastores. Quando o vídeo é transmitido ao vivo? A gente estreia no canal da Igreja das Mangueiras sábado à tarde, né? Ali. Às vezes eu esqueço e no meu canal coloco domingo, segunda, mas tá lá, fica a semana toda disponível nos dois canais, tá? Então é assim, tá vendo? Se você ainda não teve seu nome mencionado, ou sua cidade ou sua igreja, faça isso agora, compartilhe com a gente o seu pensamento, seus motivos e a gente vai estar junto aqui nesse episódio agora e no próximo também. 1ª e 2ª Coríntios, estamos avançando, esse é o tema geral, já estamos na lição número 9. Como o tempo passa rápido, hein, Michelson? E já passou da metade, é hora de começar a pensar na assinatura, né, pastor? Exatamente, você pode assinar pelo site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. cpb.com.br. Você pode até economizar mais, porque quando você faz assinatura, você tem um descontozinho aí. Ó, e garante que vai ter o maná, exatamente, né? Porque se você deixar para comprar depois, pode ser que tenha esgotado ainda a sua associação na loja, né? Então, assinar é a melhor coisa, recebe antes e no conforto da casa. Exatamente. Lição número 9. Ministério movido pelo amor. Nós vimos aqui um capítulo só sobre Coríntios 13, né? Como maior motivo que Paulo diz, olha, eu amo vocês e vocês precisam aprender a amar. E agora nós vamos ver aqui o capítulo 2 de 2 Coríntios. Paulo vai trabalhar aqui a base
né? Também alguma coisa do capítulo 1 de 2 Coríntios. Pastor, você percebeu onde que vai Paulo trabalhar, aqui né? ele encarna Coríntios 13? Exatamente. Né? Porque é ele isso ama uma aí. igreja que tinha que ter paciência, tinha que ter uma série de qualidades que a gente já Aham, estudou lá, aham. ele reflete aqui. E Né? ele vai dizer que ele fez isso, né? Ele vai É por isso comprovar que ele falava, né? que é Sejam o meus segredo, imitadores, porque eu né? sou de Cristo. Né? Então ele Muito bem, reflete o amor de Cristo. muito bem. Você pode introduzir a lição com a oração, então? Posso, pastor? Aliás, sempre tem que se fazer isso, né? Aham. Sempre que se for abrir a Bíblia, eu tenho dito aqui, olha, é interessante, quem sabe, você estudou a semana inteira, né? Chega na sexta-feira à noite, ali tranquilo, faça sua oração, culto de recepção do sábado, lê de novo os versos, as passagens, né? Mas sempre com oração. Porque, olha o privilégio, você pode contar com o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, para ajudar você a entender o que ele inspirou na mente dos autores. Né? Vamos orar? Pai bondoso, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque estamos aqui agora para trabalhar mais uma vez com temas tão importantes, para revisitá-los e pedir que Tu nos ajudes a colocar em prática os bons exemplos que temos aprendido. Neste momento pedimos que o amor que Paulo manifestou pela igreja de Corinto seja o nosso também, que possamos amar a Tua igreja, fazer o melhor por ela, trabalhar também por aqueles que precisam alcançar a salvação e pedimos a Tua bênção para nós permanecermos firmes nesse caminho. Abençoa também os amigos, amigas que têm comentado aqui nos canais, visita cada um deles e dá-nos a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O verso para memorizar, então, está em 2 Coríntios 2, 4. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. E que sofrimento Paulo estava enfrentando. Ele vai falar, a lição vai ser introduzida ali com uma lista de coisas. Era náufrago, era açoitado 39 vezes, né, porque não podia passar de 40, várias vezes com vara, com pedra, negado, e mesmo Fome, assim... prisão, frio. Exatamente, ou seja, ele poderia ser uma pessoa amargurada, né? Tem pessoas às vezes aí que devem estar nos assistindo dizendo, eu estou sofrendo, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a roupa que eu quero, eu não tenho a comida que eu quero, sábado passado não me deram feliz sábado, não deixaram eu cantar uma música, a mesma liderança na igreja. Paulo poderia estar escrevendo uma carta cheio de ódio, né? No ódio, uma carta no ódio, mas ele diz assim, eu escrevo a vocês com amor, porque vocês são a minha realização, né? Vocês terem aceitado, assim, me enche de esperança, né? Isso que Paulo está querendo dizer, né? Sem dúvida, né? E a tirinha da semana, olha só, né, como a gente sempre comenta aqui, e o pessoal gosta, né? Na verdade, a sugestão é que você até use essa ilustração para, quem sabe, fazer um quebra-gelo ali na recapitulação, na sua unidade, né? Começa perguntando o que vocês acharam do desenho, porque o desenho promove uma série de interpretações, né? Possivelmente eu vou destacar alguns elementos aqui, você pode ter captado outros, né? E aí a vantagem de você começar, quem sabe, conversando sobre o desenho. Eu vejo aqui o seguinte, notou que há uma pena, né? Como se escrevia antigamente, né? Com bico de pena, né? Caneta. Uma pena que é formada por uma cruz. Ele está escrevendo uma carta, portanto, mas a carta tem um coração. E essa pena com a cruz quebrou uma corrente. Como é que você entende isso? Dá para interpretar de várias formas, né? Mas eu entendo assim que o Paulo, e nós vamos ver na lição, ele não foi pessoalmente no momento lá visitar a igreja porque ele tinha um motivo, mas ele mandou uma carta em lugar de ir pessoalmente. Mas essa carta está cheia de amor, o amor de Deus pela igreja. Então o amor, ele quebra as correntes do preconceito, da indiferença, as correntes ali da raiva, do mal entendido, né? O amor é a chave para quebrar todas essas correntes. Então, fale, escreva ou vá, faça sempre tudo por amor. Exatamente. E Paulo realmente mostrou que ele amava, né? Porque ele não tinha tantos motivos, nem nas dificuldades que ele estava enfrentando, nem das reações que ele teve para com a igreja, né? E aí, ação de graças. E ele fala muito de ação de graças, né? Em tudo dá graças. Exatamente. Em muitas das suas epístolas ele vai falar em tudo dá graças. E ele é uma pessoa que tinha motivos para dizer, eu faço assim, vocês sabem que minha vida não é fácil. Então, a gratidão dele vem do consolo que ele recebe de Deus, né? De irmãos que o consolam também, de pessoas que chegam no momento chave. E aí a lição vai trabalhar aqui domingo, que é importante que a gente compartilhe esse consolo, né?
com outras pessoas, que sejamos esses agentes que levam, por nossa experiência de dor e sofrimento e de vitória, para outras pessoas a esperança também, né? E por que Deus quer usar mais os seres humanos do que os próprios anjos no processo de pregar e ajudar outros seres humanos? Porque nós entendemos a realidade. Então, quando você passa pela morte, por exemplo, né, você vai conseguir ter muito mais empatia por alguém que perdeu um parente, um amigo, para poder consolá-lo, para poder dizer, olha, passei por isso, eu entendo você, estou aqui, estou junto, vamos orar. Pastor, eu antes de ter filhos, eu sabia tudo sobre educar filhos. Depois eu descobri que a gente é muito limitado, né? E eu me lembro que, eu vou confessar para vocês aqui, né, que às vezes a gente ficava assim um pouquinho chateado quando via assim uma criança pequena chorando na igreja, mas esses pais não vão fazer nada não. Depois que eu tive meus filhos, tudo que eu queria da igreja era empatia e assim, paciência, porque mesmo chorando ali, claro que tem limites também, obviamente, mas mesmo ali talvez incomodando um pouquinho, né, com a brincadeira e tal, mas eu quero que eles se acostumem com a igreja, a estar ali com a comunidade. Então, nada como ser pai para poder entender os pais, né? Nada como ter passado por angústias para poder entender quem está angustiado. Então, Paulo dá graças pela consolação que vem de Deus, não só porque ele está sendo consolado, mas porque com essa consolação ele mesmo poderá consolar outras pessoas, né? Exatamente. E aí ele pede que isso seja um pensamento que seja compartilhado, né? Você vá com sua gratidão pelo não... Talvez pelo que você gostaria de ter, mas pelo que Deus já fez por você. Né? E a lição vai trazer o seguinte, que se a gente se esquecer da forma como Deus trabalhou conosco, e é um pensamento até de Ellen White também, né, que a gente não deve, só vamos ter meu futuro se a gente esquecer como Deus tem guiado. Sim. Então, eu fui náufrago, eu sofri, mas eu estou aqui, estou vivo, Deus cuidou de mim e vai cuidar de vocês nas lutas pessoais, se consolem com isso. É bem o que diz aqui, ó, as vitórias divinas no passado nos dão confiança de que ele vai agir também no futuro, né? É o que a lição então, de... Aquele hino, conta as bênçãos, né? É. Relembre, quantas vezes Deus cuidou de você no passado? Vai esquecer de você agora? De jeito nenhum. Eu lembro que num curso que eu fiz, me pediram para escrever a história da minha vida. Eu escrevi assim, rapidamente, 34 páginas de tudo que eu passei. E eu vi assim a mão de Deus em cada momento. E se eu tivesse que escolher, eu faria o mesmo trajeto. Isso aqui é maravilhoso. Né? E Paulo então está pegando esse consolo de que alguém está guiando. E agora a ênfase que é dada ao ministério de Paulo aqui são duas palavras, né? Na parte de segunda-feira, que são assim maravilhosas. É você ter simplicidade no que você faz, porque as pessoas entendem, as pessoas sabem o que você quer, não tem nada mirabolante, e também você é sincero. E ser sincero não é ser bruto, não é ser ignorante, não é falar na hora errada, não, é você dizer o que você está sentindo, mas com amor, com carinho, na hora certa, para o público certo, para a pessoa, chamar a pessoa e conversar. E essas duas características de Paulo, elas assim poderiam ser outras, mas a lição trouxe isso aqui, trazendo que Paulo, apesar de ser um bom artesão, um empresário, um poliglota, um doutor, mas ele era simples e sincero. Até alguns críticos de Paulo diziam que a mensagem dele era fraca, que ele não era bom de aparência e sua mensagem era fraca, porque simplicidade, a vontade, os fariseus achavam que os sermões de Jesus eram fracos, que ele contava parábolas e histórias, né? Mas os que iam ouvir diziam, ninguém nunca falou como ele, porque as pessoas entendiam, né? E quais são os sermões que até hoje são contados e lembrados e reproduzidos? Exatamente. Os de Jesus. Exatamente. Eu não lembro de nenhum sermão de um fariseu. Nem eu. Nenhum ficou famoso, nenhum viralizou. Os de Jesus viralizaram porque não tinha internet. Olha que coisa maravilhosa. Então, Paulo traz isso aqui, né? Sua simplicidade e sua sinceridade de dizer às pessoas o que não o que elas querem ouvir, mas o que é importante que elas ouçam. E muitas vezes nós somos personagens, Michel. Então a gente esse auditório aqui, eu vou fazer aqui, vou contar uma piadinha, eu vou fazer isso aqui, que é para as pessoas me convidarem de novo. Paulo não estava preocupado com isso, Paulo estava preocupado com a salvação daquelas pessoas. E muitas vezes a mensagem que ele trazia não era fácil de ouvir. E uma outra preocupação dele, pastor, está aqui em 2 Coríntios 4, né? O verso 2, eu acho tão interessante isso aqui, né? Ele fala assim, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Talvez, como o senhor mesmo disse, né? Para agradar um auditório, eu vou lá e dou uma maquiada na palavra, amenizo talvez uma verdade, né? Paulo diz aqui, olha, nós não adulteramos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra tal qual é. Com simplicidade e com sinceridade. E a lição também traz a palavra integridade, né? Como essa palavra é importante, integridade, o que é ser íntegro, né?
o seu discurso está de acordo com a sua realidade interior e no seu entorno, né? Eu sempre penso assim, né? Eu tenho muitos defeitos, obviamente, como ser humano, como pai, como pastor, mas uma coisa eu penso, os meus filhos, quando me ouvem pregar lá no púlpito, eles pensam, papai não é perfeito, mas aquilo que está falando é o que ele vive. Né? Por que eu falei filhos? Porque eles me conhecem lá dentro de casa. Esposa. Eles me conhecem nas férias, a esposa, né? Isso é integridade. É você estar falando de algo que você vive porque você crê de todo o coração. E Paulo era uma pessoa íntegra, como todos aqueles que seguem Jesus têm que ser, né? E há poder nessas pessoas que são transparentes, né? E sábias, né? E aí nós vamos ter aqui a lição para falar de um episódio que foi meio desagradável, esse episódio, né? Porque havia uma expectativa da chegada dele, mas parece que a última não foi muito boa. E ele decide mudar de trajeto. Por que é que ele mudou de trajeto? E até isso por amor, né? É. Até em não Para evitar satisfazer uma as discussão, expectativas, um problema. ele não foi. É. Os ânimos estavam acalorados por lá, né? E aí Paulo, embora quisesse, ele percebeu que, certamente movido pelo Espírito Santo também, né? Porque tudo que ele fazia era movido pelo Espírito Santo, percebeu que não seria uma boa coisa voltar nesse momento. Então, em lugar de ir, e aí vamos de novo para a ilustração da semana, né? Ele escreve uma carta. E nós vamos ver lá adiante que o resultado foi positivo. Né? A carta teve o efeito que talvez a presença dele não tivesse naquele momento, né? Então, a lição traz aqui que, em resumo, o motivo pelo qual Paulo optou por escrever a carta e não a visitar foi seu sincero amor por eles, né? E não o contrário. Outra visita, logo após a visita dolorosa, apenas aumentaria a dor em vez de produzir a alegria que ele pretendia promover. Né? Quão facilmente suas boas intenções foram mal interpretadas, né? Então ele decidiu escrever. A carta também não foi uma carta assim suave, né? Foi uma carta pesada, mas que realmente as pessoas refletiram porque é que ele não veio, ficou magoado, né? Ficou chateado, alguma coisa aconteceu que ele não veio, ele escreveu. Vamos dar atenção ao que ele escreveu. E aí o Espírito Santo entra, né? Quando você evita o embate, muitas vezes, você dá um tempo para a pessoa pensar, não é no calor da batalha, a palavra branda desvia o furor, você dá o tempo ao Espírito Santo preparar as coisas são melhores resolvidas, né? Então a carta foi bem recebida, né? E quantas vezes a gente precisa ter essa sabedoria de saber quando falar ou quando silenciar, né? Talvez mesmo hoje, né? Às vezes a gente prefere enviar um e-mail, uma mensagem, ou até uma carta, né? Para que a pessoa possa parar e refletir, do que simplesmente falar, conversas que muitas vezes vão ao vento, né? E Paulo teve essa sensibilidade de preferir escrever antes de ir. E realmente foi uma bênção, né, para a igreja, aquilo ali. Houve o perdão e a reafirmação do amor. Então as pessoas poderiam, veja o que é a obra do Espírito Santo, né? Eles tinham motivo para dizer, olha, Paulo não quis vir aqui e desprezou a gente, foi para outro lugar. Né? O pastor não veio na igreja me visitar, o pastor não me visitou. Mas eles começaram a refletir, mas também por que é que ele não veio, né? O que aconteceu antes, né? Os que estavam contrários, não, rapaz, a gente pisou na bola, a gente pegou muito no pé, a gente trouxe problema. Então, realmente, a gente precisa entender que nós não estamos totalmente corretos, né? E a liderança da igreja conseguiu compreender que precisava melhorar e mudar no amor a Paulo, pelo amor que Paulo tinha com eles, né? Porque Paulo escreveu as coisas fortes na carta. Né? E, pastor, quantas vezes a gente vê também Paulo dizendo assim, como ele orava por eles, né? Então, não era só uma preocupação assim passageira, uma carta que ele enviou e lavou as mãos. Ele fala que orava constantemente pela igreja. Era uma carta simples, sincera, íntegra, mas de um assunto complicado, porque ele vai voltar a tratar do assunto de disciplina, né? Eclesiástica do capítulo 5, né? E é bom lembrar que Paulo, assim, um personagem tão importante no Novo Testamento, que todo o conceito de disciplina, de organização de igreja que nós temos... Vem dali. Vem de Paulo. Né? Então ele vai voltar a tratar. E aqui ele vai dizer, olha, e eu acho que isso mexeu com o povo, né? Ele vai dizer, olha, os que estão sob disciplina, não deixa sofrendo muito, né? Já foi feito, já foi dito, a pessoa não já foi separada, recebe-o de volta. Então aqui é uma discussão entre os eruditos aqui, se é aquele mesmo caso de Coríntios, né, do rapaz que estava com sua madrasta, né? Olha só. Ou se é outro caso. Mas se não é ou não é, não faz muita diferença, porque não tem um texto dizendo que era para não readmitir aquele. Né? Então Paulo está tratando, aqui não tem dois pesos e duas medidas, dizendo se alguém sofreu, se esse que estava com a mulher, ou esses aí que falaram mal de mim, ou etc.,
vamos readmitir essas pessoas, vamos pelo amor, porque eu acho que já foram disciplinadas há um bom tempo, até com minha ausência, né? Eles sentiram que eu não fui, então eles entenderam isso, né? Esse é o princípio da disciplina redentiva, né? Que é o que a gente opera na igreja, né? A disciplina nunca é para punir, para afastar, para desligar. A disciplina é para que a pessoa tome consciência do que está fazendo e fez e possa sentir o desejo de ser reintegrada, de mudar de vida. É aquele choque necessário, né? Se foi o caso dele, eu gostaria que fosse, porque aí é o desfecho da história, né? Ele primeiro entregou para Satanás, como a gente viu, né? Ou seja, colhe as consequências do caminho errado. Não quer o reino de Deus? O outro Volte reino para onde você estava. é o das trevas, né? E se foi essa pessoa, ela deve ter sofrido realmente, tipo o filho pródigo, né? Como era bom na casa do pai, né? E ele demonstrou sinceridade, né? Porque o sofrimento dele foi percebido, né? Sim. E aí Paulo diz, olha, vamos tratá-lo com amor agora, né? Readmiti-lo. Vamos readmiti-lo, vai ser... Não que não tenhamos tratado com amor quando a gente disciplinou. Claro, também. Porque a disciplina também é o amor, sempre né? é por amor. É o seguinte, eu acho que se percebeu que houve a mudança, então a disciplina cumpriu o papel, né? Aí Paulo então diz assim, vamos readmitir essa pessoa, né? Mais uma vez no pastor corpo de Osmar, Cristo. aqui a lição fala de uma tristeza que é segundo Deus, né? Tem a tristeza que é negativa, mas tem uma tristeza que é positiva. É mais ou menos isso? Exatamente. Porque a gente tratou em alguns episódios anteriores sobre arrependimento e remorso, né? O remorso é a tristeza pelas consequências que eu terei que enfrentar, né? E é por isso que muitos confessam quando estão à beira de serem descobertos. O arrependimento é muito diferente, ele é produzido por Deus, no meu coração tem que ninguém saiba. Eu começo a perceber que eu estou errado, o Espírito Santo me convence, e eu confesso aquilo e abandono aquilo, eu sofro com aquilo. Então, aí está a grande prova de que a disciplina cumpriu o seu papel, o genuíno arrependimento que produz essa fé, essa confiança, essa confissão e que vai mudar a minha vida, né? Então, Paulo trabalhou nessas questões todas para que eles entendessem que, se não for agir com amor, a gente não vai conseguir viver de uma forma integrada, porque o amor é quem vai ser a sacola que vai tirar as achaduras, que vai completar aqueles espaços que foram deixados por mágoas e rancor. Então, eu estou escrevendo para vocês aqui, gostaria de estar com vocês, mas pelas dificuldades que enfrentei, não seria bom a gente estar brigando de novo, mas eu estou escrevendo aqui que eu vou reafirmar para vocês o meu pensamento. E valeu muito a pena, né? Muito a pena, muito bem. E a lição está caminhando para o seu final, triunfo em Cristo. Triunfo em Cristo, né? Que vai trazer aqui, vai para a obra que é feita em Troade, né? Que ali foi bem sucedida, mas ele não permaneceu ali por muito tempo, porque ele estava focado na situação que a igreja de Corinto estava enfrentando, né? Interessante que ele daí, claro, Paulo pregava o tempo todo, por onde passasse ele pregava, nós vimos isso em Atenas, estava só de passagem, mas deixou lá uma semente, né? E aqui ele vai para Macedônia, mas estava realmente ansioso para saber o que estava acontecendo em Corinto. Prova do amor dele, né? Ele não só, como eu disse, entregou uma carta e lavou as mãos, né? E ele estava ansioso para receber Tito, porque Tito traria as notícias, traria as informações, né? E enquanto ele não teve essas informações, ele estava ali ainda angustiado. Depois veio a resposta, né? E ele se alegra e atribui isso a um triunfo de Deus, né? Exatamente. Triunfo de Cristo. Cristo operou e realizou realmente o milagre lá naquela igreja, né? A indiferença é o contraponto do amor, né? Porque se uma pessoa está brigando com você, está discutindo com você, está tendo alguma reclamação, é porque ele quer, ele está dando um valor, ele está valorizando a pessoa, ele quer que cresça, ele quer que melhore. Mas quando a pessoa não fala mais nada, quando um casal, por exemplo, não tem discussão de nada, um olha para o outro, sai para um lado, sai para o outro, tanto faz se você come, se você bebe, o que você veste, o que você fala. Quando um pai ignora o filho, não, ele vive do jeito que ele quiser, essa indiferença é terrível, né? Mas Paulo não era indiferente. Paulo estava num lugar, estava vivendo um bom trabalho num lugar, mas ele está dizendo, mas eu tenho que ver como é que está Corinto, né? Pastor, tem um texto aqui que é maravilhoso, né? Acho que é importante ler. 2 Coríntios 2, de 14 a 17, em que Paulo ele finaliza assim, né? Esse caso está resolvido, tipo, né? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E isso é depois que ele recebe as informações de Tito, né? Então ele está festejando aqui, né? E por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares.
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, Que coisa linda. tanto né? entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com estes, os que estão se perdendo, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, os salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quer dizer, Paulo não está fazendo isso por dinheiro, tornando a religião, a fé, a pregação um mercado, um negócio, né? Ele não faz estava isso com expandindo amor. franquias. Não, de jeito nenhum. E aí quando ele vê que a preocupação, as orações, a carta, tudo que ele fez pela igreja de Corinto surtiu efeito, ele diz, Deus nos conduz em triunfo. Eu gostei muito do comentário aqui do nosso autor, nosso amigo. Ele diz assim, ó, o finalzinho aqui da parte de quinta-feira. Segundo esses versos que nós lemos aqui, que você leu, o que distingue um servo fiel de Cristo de um falso ministro é que, enquanto este último comercializa o evangelho visando interesses próprios, e como o mundo está cheio disso, hein? Infelizmente, Como a internet está cheia disso, mau testemunho, né? gente enriquecendo com o evangelho, o primeiro prega a palavra de Deus, movido por amor sincero a Cristo. Então a vitória é do amor que Cristo colocou em nós e que está sendo espalhado através de nós, né? Pastor, antes das suas considerações finais, eu acho que é importante dar um recadinho de novo aqui, né? Eu acho que Deus colocou no meu coração isso. Não está na lição dessa semana, mas já falamos sobre isso, né? Analise bem esses pretensos reformadores, né, da igreja, pregadores da internet, que só sabem apontar erros, só sabem pisar na igreja, na reputação da igreja, lavar roupa suja em fora de casa, né? Qual foi a atitude de Paulo? Com uma igreja que era muito complicada, uma igreja que dava um péssimo testemunho. Ele foi lá para a rede social falar mal da igreja? Ele foi lá acusar a igreja na praça pública, vamos colocar assim, né? Na ágora ali de Corinto? Não. Ele lidou com o assunto internamente. Ele lidou com o assunto angustiado, orando, derramando lágrimas. Então eu falo para você mesmo aí que está talvez usando a internet só para criticar, só para atacar a igreja, só para tirar, assim, atacar a reputação e dar a impressão para quem não conhece a igreja, né, por dentro, em todo mundo, que tudo está errado, apostatado, né? Cuidado, hein? Porque você está agindo de forma bem contrária à de Paulo. E se está na Bíblia porque Deus quer que tomemos como exemplo, né? Então, tratar os problemas, sim, no fórum adequado, da forma certa e com oração e lágrimas. É assim que Deus espera que nós, como líderes, hajamos em relação à igreja. E que o amor seja a base dos nossos relacionamentos, né? Que demos ao outro o benefício da dúvida, né? Por que essas pessoas estão falando aqui, assim? E sempre pense também, o silêncio muitas vezes é a melhor resposta, mas não use da indiferença. Rompa o silêncio em algum momento, no melhor momento, podes até usar uma carta, uma mensagem de texto no WhatsApp, né? Ou fazer alguma menção de alguma coisa que leve a pessoa à reflexão, mas nunca sacrifique a verdade no altar da paz. Vamos orar? Santo Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esta lição que estudamos. Temos muito a aprender do Senhor através do ministério de Paulo. Que a gente possa se firmar na verdade de tal forma que ela entre em nosso cotidiano de uma forma bem tranquila e que a gente possa perceber que esta é uma obra que o Senhor está fazendo em nós. Amém. Coloque em nós o amor pelo nosso semelhante, principalmente aqueles que estão mais perto de nós. Continue conosco. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém e amém. Muito obrigado, pastor Michelson Borges, por esta participação aqui maravilhosa. Deus te abençoe. Amém. A você E também, muito pastor. obrigado a você que não nos abandona aí. A gente tem um encontro marcado no próximo episódio do Presente 7. Até lá.